eu tive uma pergunta que eu vou ler para vocês o seguinte. Dá a entender que os animais são espírito na minha palestra. Sim, eles são espíritos. Essa tese está contra a ideia espírita. Leia-se Kardec, os livros dos espíritos, estude-se Leon Denis, Gabriel Delany, a evolução anímica. De acordo com a doutrina espírita, no reino vegetal e animal, existe um princípio espiritual, e aí eu vou complementar aqui. Existe o princípio espiritual e o princípio inteligente. Ok? O princípio inteligente é quem gera a inteligência, e não o espírito. O espírito só existe quando o princípio espiritual se individualiza e começa a primeira reencarnação no reino hominal. Então, na verdade, na codificação, a gente, no tópico, no item, os 3 reinos, a gente encontra uma série de perguntas falando sobre o processo evolutivo dos animais. E no livro dos Espíritos, associado com a Gênese, encontramos falando especificamente sobre a evolução dos animais, já que Kardec, naquela época, já tinha essa preocupação. Então, na pergunta 597, Kardec questiona os espíritos se nos animais há um princípio inteligente, ele sobrevive ao corpo? E a resposta é simples: sim, sobrevive. Então, essa pergunta foi muito propícia, porque ontem eu não detalhei muito sobre o nosso Nuvete aqui, e ela está me dando uma oportunidade, então eu quero agradecer. No nosso Nuvete, a gente começou o nosso grupo de estudo. Os Nuvetes, que até agora existem, nossa ideia inicial é estudar. Então, a gente estuda a espiritualidade e os animais, com base na codificação espírita, trazendo livros relacionados à doutrina espírita e outros estudos científicos, como eu trouxe alguns ontem para vocês, que estejam condizentes ao que a gente está estudando. Então, são assuntos atuais. Então, a gente começou no mês passado o nosso grupo de estudo, que acontece no primeiro domingo de cada mês. Ocorre na sede da AME e é aberto para quem quiser. Não é apenas veterinário ou profissional da saúde. Quem quiser estudar o tema. Então, no site da AME, www.amenorte.org.br, que tem no papel que vocês receberam aí o site, tem falando já do nosso departamento de medicina veterinária. Então, para quem quiser estudar com a gente, entender um pouco mais essa espiritualidade dos animais, seja muito bem-vindo. A minha pergunta é sobre a dor crónica relacionada com a fibromialgia e se há alguma forma de ser curada. Só este tema dava para uma palestra e eu tenho pouco tempo para responder. Posso responder de uma forma sucinta dizendo que a fibromialgia não tem cura, até porque nós nem sabemos o que é que está na origem ainda da fibromialgia. É uma doença cuja etiologia se desconhece. Tem-se feito muita pesquisa a propósito, vai-se sabendo mais, cada vez mais, mas efetivamente a causa ainda não conhecemos. Claro que a medicina tem sempre alguma coisa para oferecer, medicação, obviamente, tratamento psicológico, mas fundamentalmente a fibromialgia do ponto de vista espiritual precisa de uma mudança de atitudes. É o que está aqui em causa, é a mudança de atitude perante a doença. Eu convidava-vos a tenham aí nos vossos programas o site da AME. Temos palestras sobre este assunto que é tão interessante e que é um assunto do dia, porque realmente cada vez há maior número de casos de fibromialgia e espero que possam
ver essa palestra e mandar então as vossas questões por mail. Boa tarde a todos. Eu tenho uma só pergunta também, bastante objetiva. A questão é: o reiki pode ser considerado em parte semelhante ao passe magnético? Como o espiritismo vê o reiki? Pelo que vocês viram na apresentação, o passe magnético é uma doação de fluido vital, na qual o médium transmite esse fluido vital ao receptor do passe, e o médium é só um intermediário, porque esse fluido vital ele vem, muitas das vezes, com origem de um espírito que está ali, não é? Um irmão que está auxiliando a doação, e a intermediação é feita pelo doador do passe, aquele que está aplicando. Quanto às semelhanças do reiki com o passe magnético, eu conheço muito pouquinho sobre reiki, mas eu entendo que o doador que faz a imposição de mãos no reiki, ele também está doando o fluido vital. Como o espiritismo vê o reiki, não sei se há algum relato de literatura, mas até onde eu sei, não. Talvez com a experiência dos colegas, ou alguém que seja especialista em reiki na plateia, que queira explicar um pouco melhor, já que não é muito da minha área. Alguém gostaria de falar sobre isso? A gente tem um trabalho muito interessante que foi publicado na tese de mestrado do... agora esqueci o nome dele. Bom, ele fez essa tese na USP, ele fez reiki em camundongo. E ele mostrou que funciona. Não é? Oi? Em ratinhos, que aquele ratinho pequenininho, não é o rato de laboratório. E ele fez um trabalho muito interessante. Agora ele está na Unifesp, na Escola Paulista, continua fazendo o trabalho. O princípio é o mesmo do passe. Então, a transmissão de energia através do hands-on, do americano, o toque terapêutico, da doutora Kruger, que é uma enfermeira americana, o jorei e o passe espírita. São todas imposições de mãos. Eu recomendo, quem quiser saber mais sobre esse assunto, o livro da doutora Marlene, chamado Passe como Cura Magnética. Como, quando e o quê, né? O que está acontecendo, porque existem várias maneiras de você dar o passe. Pode ser o passe de fluido magnético animal, como fazia Mesmer, pode ser misto, ou pode ser exclusivamente espiritual. Então, a gente já tem muitos estudos em passe mesmo espírita. Tem um trabalho já publicado da AME do ABC, e tem um multicêntrico que está em andamento, né, pelo Departamento de Pesquisa da AME Brasil. Então, mas eu espero os resultados semelhantes, porque eu acho que as diferenças são muito pequenas, né? Bem, eu vou começar com as perguntas mais polêmicas aqui, que tem duas que eu vou ler juntas. O palestrante diz que a emoção reprimida é altamente infecciosa. Ela pode ser vista em caso de explosões ou destrutividade em famílias ou nações ou em outras situações sociais. Como relaciona com o momento político atual do Brasil? E a outra diz: o Papa Francisco aprovou uma nova formulação da norma do Catecismo da Igreja Católica relativa à pena de morte, rompendo com a ambiguidade em relação ao tema. Diz agora: a Igreja ensina, à luz do Evangelho, que a pena de morte é inadmissível. Hoje temos um candidato a presidente do Brasil que defende a tortura, diz que o problema da ditadura não foi ter matado mais, e tem uma enorme votação. Como vê essa situação? Como vê espíritas votarem e defender os seus princípios? Essa é uma questão muito, muito complexa, delicada. Quem está lá no Brasil sabe que isso tem N implicações, que não dá para ser assim, falado em pouco tempo. Tem toda a história política do país envolvido, mas eu me lembrei do Michel Houellebecq, aquele escritor francês,
quando ele lançou um livro sobre a França, daqui a alguns anos, tendo um presidente muçulmano. Ele é um escritor bastante assim polêmico, e ele comentando sobre a Europa, ele dizia que as pessoas projetam no fundamentalismo a sombra e esquece que o fundamentalismo é uma resposta à sombra da Europa, porque a Europa está vazia de espiritualidade e deixou um grande buraco, e esse buraco está sendo preenchido pelo fundamentalismo. Então, o que eu quero dizer é que, do ponto de vista de uma visão mais complexa, não existe um lado só da moeda. A sombra está em tudo que é lugar, né? E muitas vezes elas se complementam. Então, o que eu estou percebendo em relação ao Brasil? A gente está vendo essa polarização, onde os dois lados têm questões críticas, né? Se de um lado um dos presidenciáveis fala em armamento, fala em morte, do outro lado, outro partido também quer defender o aborto, quer defender a liberação da droga. Então, do ponto de vista espiritual, tem questões críticas dos dois lados da moeda, né? Eu acho que, como a gente está numa sociedade democrática, cada pessoa tem que avaliar na sua consciência, no seu compromisso com aquilo que acredito, qual das opções são as melhores, né? Mas, de qualquer maneira, o que para nós espíritas é importante é que o Estado, e o Jung, um dia desse estava lendo o volume 10 do volume do Jung, Civilização em Transição, e Jung dizia assim que ele não acreditava em dogmas pelo Estado. Não adianta dizer, querer impor leis a favor ou contra alguma coisa se não houver educação do indivíduo. Então, o Jung acredita que só a transformação, se haver uma transformação do indivíduo. E eu, como espírita, acho que a grande crise que a gente vive é espiritual. É de ética, e isso só vai se fazer pela educação nossa, que começa por uma educação moral, que falta muito no Brasil. Se a gente tiver essa consciência moral, esse compromisso ético, essas outras questões se tornam secundárias. Bom, tem algumas perguntas aqui, eu vou tentar responder bem rápido. A primeira, considerando todos os atributos divinos da inteligência suprema, não haveria alternativa para uma criação sem dor e sofrimento? Eu acho que tem, mas não para nós. Não é? Uma criança que vai aprender a andar, ela vai cair. Se ela não cair, ela não aprende a andar. Eu acho que é isso. Então, nós já estamos no momento, eu acredito, que a gente pode escolher sem ser o caminho da dor, em algumas situações. Mas como nós ainda somos incompletos e ainda somos ignorantes como espíritos, com alguma frequência nós vamos passar pela dor. E aí, como eu já disse, né, eu acho que a dor é obrigatória. Enquanto encarnados, a gente tem terminação nervosa, sente dor. Sente dor quando nasce, sente dor quando está com fome, sente dor quando bate o pé, sente dor quando vai ter filho, sente dor. Agora, sofrer com isso ou não já é optativo. É a maneira como a gente encara isso, né? Peço desculpa. Não, só que eu lembrei-me de uma questão sobre a dor que eu achei interessante partilhar convosco, porque, na verdade, a dor tem um papel importante ainda no estado evolutivo em que nós estamos e no nosso planeta. Então, vejamos, mesmo a dor física, todos nós queremos ver-nos livres da dor, não é? Ninguém quer ter dor, não é? Mas existe uma situação bem rara, não é? Que é uma situação de caráter genético, em que a criança nasce e não sente dor. De facto, a criança não sente dor, não é? E aquilo que nós sabemos é que essas crianças dificilmente chegam à idade adulta.
Porque elas, não sentindo dor, não é? Elas morrem muito precocemente. Porquê? Porque não têm sensibilidade, se tiverem uma doença grave, uma dor que sinaliza aquela doença que leva a que a criança seja levada ao médico, não é? Isso não acontece, a criança não tem a noção do quente, do frio, pode-se queimar, não é? Então a dor, a gente olha sempre para a dor só na perspectiva negativa, quer a dor física, quer a dor sofrimento, não é? Mas de facto, no planeta em que vivemos, na fase evolutiva em que nós estamos, a dor tem um papel. Não é? Não quer dizer que nós a procuremos, não é? O nosso papel é tentarmos realmente superá-la, certo? Isso é inquestionável, porque nós não sabemos em que altura do percurso da nossa vida ela tem que acabar. Então, nós temos que realmente procurar libertar-nos da dor, seja ela física, seja ela psicológica, enfim. Mas a dor tem um papel, sim. Desculpa, só que eu lembrei-me deste exemplo e achei que era interessante trazer. A segunda pergunta tal como referiu, existem doenças que, não tendo diagnóstico, se devem à disfunção da produção de ectoplasma devido à mediunidade. É possível que tenhamos cistos de ovário, principalmente na idade de jovens, se devam a esse problema? É possível. Eu não sei se é ou não, mas é possível. A ectoplasmia, a fibromialgia, por exemplo, existem colegas que acham que ela é devido a distúrbios de ectoplasma. Eu não sou reumatologista nem nada, mas quando as minhas pacientes reclamam, são fibromiálgicas, né, e elas são espíritas, eu recomendo dar passe, elas melhoram da dor, porque equilibra o ectoplasma. E como o ectoplasma é a matéria de transição e a gente consegue até materializar objetos ou espíritos, vai materializar cistos, tumores também, né? Benignos ou até malignos. Então é um capítulo da medicina a ser escrito, né? Sobre a ectoplasmia. Eu imagino que isso deva acontecer nas próximas décadas. Qual a minha opinião em relação às cirurgias de mastectomia, por exemplo, para a prevenção do câncer, quando há comprovação genética da probabilidade de adquirir a doença? Então, a Angelina Jolie fez, né? Ela tem um gene, né, que tem uma alta prevalência. Ou seja, o gene de câncer de mama que ela tem uma prevalência estimada em praticamente 100% de desenvolvimento de câncer. Então, ela se sentiu confortável de fazer a mastectomia. Na verdade, ela tira a glândula mamária, ela não tira a mama. Ela tira a glândula e coloca uma prótese no lugar. Então, esteticamente não tem mudança, mas funcionalmente tem. Quando descobriram esse gene nos Estados Unidos, eles começaram a fazer a retirada de glândula mamária nas adolescentes. Aí eu já acho agressivo demais, porque elas não vão poder amamentar. Não é? Então, eu acho que existem vários caminhos. Se você se sentir segura de manter a sua mama e fazer os seus exames periódicos, se aparecer qualquer suspeita, você faz a mastectomia. Porque é aquela história, o gene está lá, o app está lá, na primeira página do seu telemóvel. Se você vai relar nele uma hora ou outra, é melhor você tirar ele de lá, ou colocar em um lugar menos acessível. Então, eu uso muito a frase do André Luiz. Quando nós estamos encarnados, nada é 100% físico e nada é 100% espiritual. Né? Saber qual é a medida de cada um deles é mais complexo. Tá? Tem uma pergunta mais longa, mas nos trabalhos apresentados ontem, né, apesar dos esclarecimentos, do ponto de vista da somatização ou perturbações somatoformes, e das várias manifestações da doença possível, se a influência é equacionada pela ciência, se ela existe, ou a doença tem apenas ressonância com o próprio indivíduo. Ele está falando aqui de outros espíritos, né? Qual o grau de influência de outros espíritos sobre o nosso espírito, provocando doenças ou alterações? Ela existe? Existe. Mas assim, eu costumo dizer o seguinte, alguém te convidar para dançar a música que ele escolheu.
você aceita se você quiser. Não é? Você pode até dançar com a pessoa, mas você fala assim, ó, essa música eu não danço, eu danço a minha, você quer? Então, se alguém te deseja o mal, quando ele está desejando o mal para você, ele se desequilibra. Agora, esse mal que ele desejou para você te atinge, desde que você aceite. Se você topar dançar a música dele, se você entrar em contato com o ódio dele e aceitar esse ódio, então você está sendo prejudicado. Agora, ele te convidou, a culpa é sua. Você que aceitou. Então, para que haja uma interferência e você adoecer por causa do outro, a culpa não é dele. Ele te convidou. Você quis e aceitou porque você quis. Então, ainda assim, a culpa é sua. Por isso que eu falo que o espiritismo é danado, né? A gente pensa que ele vem consolar, mas vai jogando a culpa na nossa cara. Então, é isso. Aí você vai reclamar, não dá nem para reclamar com o bispo, porque a gente não é católico, né? Depois, existe relação entre zumbido nos ouvidos e a pineal? Qual? Olha, no site da TV Mundo Maior, da FEAL, Federação da Fundação Espírita André Luiz, se você entrar lá, a gente tinha um programa lá, chamava Ciência e Espiritualidade. Teve um programa que foi uma otorrinolaringologista espírita, foi só falar sobre zumbidos e espiritualidade. Então eu recomendo que você dê uma procurada lá e assista a aula dela, que é muito legal. E provavelmente ela vai responder essa pergunta para você lá. Tá? Essa aqui. O doutor referiu na primeira palestra que Jesus não cura e dizia: a tua fé te curou. Pergunto com respeito às cirurgias de fora espiritual, relatos como o Dr. Paulo César Frutuoso, a face oculta da medicina, casos de cura por intermédio de fluidoterapia, passe, que são cada vez mais utilizados, assim como as energias fluídicas, né? A água fluidificada e assim por diante, sobre o assunto. Sabemos cura é um merecimento pessoal, mas temos instrumentos passíveis, né, de relatos de curas. Qual a minha opinião? A minha opinião é que, assim, a única pessoa que te cura é você. Agora você fala assim, bom, eu sou médico, eu já perdi a conta de quantas cirurgias eu fiz, mas eu acho que eu nunca curei ninguém. Mas a minha terapêutica abriu a janela para muita gente conseguir se curar. Então, se você vai numa cirurgia espiritual, se você vai tomar um passe, se você vai tomar um remédio, se você vai operar o seu estômago, a sua vesícula, você está recebendo um auxílio, não é? Mas quem vai se curar ou não é você. Se você não aceita o tratamento, não funciona. Então, a manifestação física da doença é sempre a última etapa do processo patológico que começou na sua alma. A sua alma gerou o sinal de defeito que atingiu o seu corpo. Esse defeito pode ter sido originado exclusivamente da sua alma para fora, ou um sinal externo pode ter influenciado sua alma e a sua alma ter gerado a doença. De qualquer maneira, quando há uma manifestação física, por exemplo, uma úlcera perfurada, não adianta você ficar rezando para a úlcera fechar. Você tem que ir no médico para ele operar e dar um ponto na sua úlcera. Se você desenvolver um tumor e você, através do tumor, você conseguir a cura, porque a cura é do espírito, não é do corpo, não vai dar tempo, muitas vezes, de haver a reversão do tumor. Então, se você fizer a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, você consegue eliminar um efeito, se é que você curou a causa. O grande problema que eu vejo é que a gente sempre acha que o problema é a doença física. E a gente se esquece que a doença ela não vem para nos fazer sofrer. Ela vem para nos ensinar, para nos reconduzir ao caminho, voltando à situação da dor. Se você é uma ovelha e está andando e tem o seu pastor, e o seu pastor tem um cajado, de repente ele bate o cajado na sua cabeça, você vai xingar o pastor porque ele está batendo na sua cabeça. Mas se você tivesse consciência suficiente, você ia perceber que graças ao cajado você não caiu no precipício.
Porque você estava lá pastando, como uma ovelhinha inocente, e estava indo na direção do precipício e ia morrer. E aí o pastor foi lá, deu uma cajadada na sua cabeça, você xingou ele, mas voltou para o caminho. É isso, nós somos uma ovelhinha. O nosso nível de consciência é ínfimo. E aí, quando a gente toma um tranco da vida, a gente reclama e acha que a gente está sendo punido. Você não está sendo punido, você está sendo reconduzido. Você está sendo orientado. E a gente tem essa coisa de não querer sentir dor. Agora, se eu começar a perceber que toda dor é uma reorientação, eu paro de sofrer. Não é? Eu sinto a dor, mas eu aceito. Eu sou resiliente. E quanto mais resiliente eu for, mais capacidade de resistência ou de superação eu vou ter. Mais coping. Né? Acho que foi a Alice que falou do coping também. Então, eu vou ter um coping positivo. Eu vou ter força para encarar, né? aquele desafio. Tá certo? Então, é assim. O espírito obsessor pode te atrapalhar? Pode. O teu vizinho pode te atrapalhar? Pode. O seu pensamento pode te atrapalhar? Pode. O governo pode te atrapalhar? Pode. Vai te atrapalhar? Depende de você. Se você não quiser que ele atrapalhe, ele não atrapalha. Não é? Por isso que às vezes eu fico chateado comigo mesmo quando eu deixo a desorganização do outro me desorganizar. Porque isso mostra que eu sou fraco, que eu não tive força para resistir ao convite de desordem do outro. Então, se eu me mantenho em paz, em harmonia, eu consigo estar bem em qualquer situação, por mais caótica que ela possa ser. Quanto menor a minha capacidade de resistência ao desequilíbrio, mais eu sofro. Mas eu não sofro porque o outro está desequilibrado. Eu sofro porque eu me deixei desequilibrar por ele. Não é? E isso é o problema. Tá? E a última pergunta, talvez seja a mais importante, é assim: como fazer com que a pessoa que vive maritalmente comigo e a mãe dela vejam a mesma cor e sintam o mesmo cheiro? Né? Bom, se eu soubesse essa resposta, eu não ia brigar com mais ninguém na minha vida. Você sabe que é bem isso mesmo. Por que a gente discute? Por que o pessoal lá no Brasil está se matando por causa da eleição? Porque as pessoas só conseguem ver a verdade delas. Porque elas não têm a consciência de que elas veem só uma interpretação do que é. A gente não vê o que é, a gente vê o que a gente quer que seja. Então é engraçado, porque tem gente que fala assim: mas meu Deus, você vai votar nesse número A? Que o A é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Aí você vai para o outro: mas meu Deus, você vai votar no B, porque o B fez isso, fez isso, fez isso. E aí o A fica falando para o B: não, não fez. E o B fica falando para o A: não, fez. Mas assim, onde é que está a verdade? Em nenhum dos dois. A verdade está num terceiro lugar. Tudo tem três lados: o seu lado, do outro e a verdade. Não é? Por quê? Porque nós não somos capazes de ver o que é. Nós vamos ser? Vamos. Quando? Perguntem para Schopenhauer. Ele fala que nós só vamos ver a verdade quando estivermos desprovidos de desejo. Enquanto tivermos desejo, nós projetamos o desejo e vamos interpretar o desejo como verdade. E usamos a razão para justificar a nossa posição de desejo. Ou seja, eu quero que seja de um jeito e eu invento todos os argumentos possíveis e imaginários para que o meu desejo seja encarado como verdade. O dia que eu não tiver desejo, aí eu vou ver o que é. Né? Num jogo de futebol, o atacante vai fazer o gol, o defensor derruba o atacante na área. Aí o torcedor do atacante fala: foi pênalti. O torcedor do zagueiro fala: não foi pênalti. Foi pênalti ou não foi pênalti? Coloca os dois num polígrafo para ver se é verdade. Máquina da verdade. Os dois estão falando a verdade. Um tem certeza que foi pênalti, outro tem certeza que não foi. Quem que pode ver se foi ou se não foi pênalti? Quem é desprovido de desejo. Quem não quer que nenhum time ganhe, nem o outro. Teoricamente é o juiz. E aí o juiz vai dizer o que aconteceu. O desejo, na minha opinião, ele é sempre projetado em uma lacuna do conhecimento.
do meu saber. Então, quanto menos ignorante eu for, menos lugar para eu projetar o meu desejo eu vou ter, mais perto da verdade eu vou estar. Então, diante das situações em que nós estamos emocionalmente envolvidos, normalmente nós estamos sem capacidade de ver a verdade, porque nós estamos claramente envolvidos com a emoção. Então, o retrocesso, né, que seria você passar a ver com equilíbrio e não com paixão. Então, é por isso que a gente está diante da mesma situação, da mesma fruta, cada um sente um gosto. Do mesma cor, cada um vê uma coisa diferente. Um acha aquilo maravilhoso, outro acha horrível. Porque cada um interpreta o mundo da maneira como ele quer ver. O segredo para a gente conviver é a gente ser caridoso um com o outro. É a gente aceitar a diferença um do outro. Mas aceitar a diferença do outro não da boca para fora, viu? Tem que ser da boca para dentro. Você tem que ouvir, mesmo que aquilo te agrida, mesmo que aquilo não seja nada do que você pensa, você calar e ouvir com caridade. Não é? E como disse Voltaire, não acredito em nada do que você disse, mas morro pelo seu direito de dizer. Não é? Eu acho difícil fazer isso, mas é um objetivo. O câncer é uma doença kármica ou pode ter causas na vida atual? Uma coisa e outra, não é? Nós sabemos que, sim, há uma predisposição, e isso já foi falado aqui durante os 2 dias, que realmente há uma predisposição para nós podermos desenvolver esta ou aquela patologia. E o câncer realmente está associado a uma grande probabilidade. Por exemplo, ainda agora falávamos, neste caso, em que já foram identificadas mutações genéticas concretas que aumentam a probabilidade da pessoa ter este ou aquele cancro. Não é? Sem dúvida alguma. No entanto, mesmo nessas situações em que a probabilidade estatística é bastante elevada, porque já foram identificados genes que aumentam essa probabilidade, não é obrigatório. Não é? E não é obrigatório porquê? Porque há toda uma influência na vida atual. Não é? Nós trazemos essa probabilidade, mas obviamente que poderemos modificar ou permitir que se manifeste essa doença ou não, de acordo com a nossa postura, de acordo com as nossas opções, de acordo com os nossos hábitos de vida, enfim. E porque, enfim, muito daquilo que nós falamos aqui durante estes 2 dias, falamos como se realmente nós fôssemos capazes de eliminar na totalidade a probabilidade desta ou daquela situação de doença ocorrer na nossa vida. É sim, potencialmente isso é possível? Sim, claro. Agora, na realidade, a maior parte das vezes o que acontece é que, pela nossa tentativa, pelo nosso esforço, nós podemos, digamos, diminuir a intensidade ou a gravidade. Eliminar totalmente alguma situação pela qual nós devemos ter que passar, não é? Se calhar é difícil. Agora, podemos realmente diminuir a gravidade ou o percurso dessa doença. E eu só estou a dizer isto, porquê? Porque todos nós vamos adoecer, todos nós temos as nossas doenças, não é? Uns de uma maneira, outros de outra, uns têm cancro, outros têm outras doenças, umas mais graves e outras menos graves. E às vezes podemos cair um pouco na tentação de pensar assim, então se eu tenho esta doença é porque realmente eu não consegui superar as minhas dificuldades, é porque eu não estou no caminho certo, enfim. Mas a questão não é só essa. Não é? A questão é, independentemente da doença que nós tenhamos neste momento, é o que é que essa doença nos quer dizer e o que é que nós podemos fazer aqui e agora para modificarmos o curso do nosso íntimo, mesmo que a doença do corpo físico persista.
Porque, mais uma vez, nós continuamos sempre no mesmo discurso. É sempre tentar procurar a cura do corpo físico. Nós estamos aqui, falamos sobre a cura do espírito. Já dissemos várias vezes, e todos nós pensamos, sim, que a verdadeira saúde é a perfeita harmonia da alma, como disse Emmanuel. E nós acreditamos nisso. Nós entendemos isso. Mas depois, quando somos confrontados com a realidade, quando somos confrontados com a doença física, todos nós procuramos a cura da doença física. E a verdade é essa. Eu acho que todas as doenças, não é? Elas são uma mistura de tudo. Uma mistura de fatores do passado, uma mistura de situações do presente. Claro, em algumas doenças é mais preponderante situações do passado, como até a doutora Inês trouxe, a doença expiação, não é? Se a doença aprovação, enfim. Mas o importante é nós percebermos que a doença está-nos a querer dizer alguma coisa. E o que é que essa doença nos diz? E o que é que nós podemos fazer para nos superarmos a nós próprios? Totalmente? Não. Porque nós ainda somos crianças espirituais. Não é? Então, assim, se nós tentarmos superar as nossas dificuldades, as nossas doenças, não é? Já estamos no bom caminho. Sem culpa, sem culpabilidade. Porque essa culpa só nos vai atrasar nesse processo de transformação, não é? Então, é assim, no planeta em que nós vivemos, na fase evolutiva do nosso planeta, é natural adoecermos, termos doenças. O importante é nós analisarmos o porquê das doenças para nos transformarmos dia após dia. E há outra coisa que eu quero dizer em relação às doenças e que eu acho muito importante, que é assim, porque às vezes há tendência para, enfim, como é do passado, como é kármica, então se tens a doença, olha, é porque tal e coisa, não é? Agora, a questão é que muitos de nós estamos a passar por uma doença, e uma doença difícil, porque já temos a capacidade de a suportar. Não é? O nosso espírito já está num patamar que até já é capaz de vivenciar essa doença no sentido de se libertar. Até podemos não conseguir, mas se nós vamos passar por aquela situação é porque potencialmente já temos capacidade para a superar. Não é? Então isso é muito importante. E o outro que está ao lado, e se calhar aparentemente está saudável fisicamente, isso não quer dizer que seja melhor, porque ninguém é melhor do que ninguém, certo? Apenas se calhar, se passasse pela doença do outro, não é? Iria tombar, não iria conseguir superar aquela prova. Então é toda uma situação muito complexa, não é? E muito profunda. Então o importante é nós realmente refletirmos sobre o significado da dor e superarmos a nós próprios. Essa eu vou responder, mas eu acho que quem deveria responder é o Décio. Então, me desculpa se eu assim fizer uma síntese, uma tentativa, né, de resposta. Ela envolve várias coisas, essa aqui. E eu acho que a palestra de hoje do Décio é a resposta disso. A depressão tem influência genética? Ter um pai esquizofrênico pode predispor um filho a vir desenvolver um problema mental? Nesse caso, a depressão ou a própria esquizofrenia? Assim, eu vou falar do ponto de vista da psicologia, que é a minha área, né? Mas eu diria assim, primeiro que eu acho que a gente tem que desmanchar essa linearidade entre as coisas não são tão lineares. Segundo, que essa pergunta envolve duas pessoas singulares e complexas. Um pai, que é um espírito próprio, um filho, que é outro espírito próprio, né? E as coisas não é porque um tem, necessariamente o outro vai ter. Os estudos da área da psicologia, a maioria deles, sim, dizem que você tem um pai esquizofrênico, a tendência é ter um filho esquizofrênico. Você tem um pai alcoólatra, a tendência é ter um filho alcoólatra. Mas o fato de constatar isso não explica o porquê. Se a gente pensar um pensamento antigo é por uma questão genética, então a gente fica com aquele pensamento fechado, que é como se fosse o aplicativo que o pai teve, passou para o filho, e por
ser filho e ter esse mesmo aplicativo do telemóvel, você vai desenvolver aquilo. Mas justamente o que a epigenética está querendo colocar, que você pode ter à sua disposição aquilo, que foi herdada de algum lugar, mas é o seu espírito que vai ativar ou não. Assim como eu posso não ter pai esquizofrênico nenhum, pai alcoólatra nenhum, e vir a desenvolver isso. Assim como eu posso ter um pai desses e não vir a desenvolver. Porque eu fiz toda uma mudança de comportamentos e de atitudes e quebrei com tudo aquilo. Se as coisas fossem tão lineares, a gente pensaria assim, é porque eu nasci na pobreza, num local de violência, eu vou ser ladrão. E não quer dizer, né? Às vezes as pessoas nascem em condições muito boas em termos sociais e são ladrões. Então, as coisas eu acho que a gente tem que, primeiro, principalmente quando são assuntos complexos, perceber que há muitas variáveis envolvidas, que não há uma resposta fechada para isso. O que se aplica num caso não é o que se aplica no outro caso, e que temos que ter essa abertura, né? Sempre tendo a consciência que se passa pelas suas questões, né? As questões próprias, internas do espírito, e não por A, por B, por C, que me deixaram assim. Se eu estou assim, existe algum motivo, e é isso que eu tenho que trabalhar em mim. A outra, são duas, mas eu acho que elas estão encadeadas e eu vou de uma tentativa. A primeira fala assim: como o Espiritismo explica a melancolia? Eu não vou me estender nisso, porque eu acho que, assim, que se a gente falar de melancolia, a gente ia falar dos transtornos de humor, enfim, dos níveis de humor que a gente tem, o que, para mim, a melancolia estaria muito mais próximo de uma distimia, que é aquele grau um pouco mais baixo. Se a pessoa nunca está bem, está um pouco mais triste, não está deprimida, porque a depressão estaria lá embaixo, dentro de uma escala. Mas, enfim, eu vou pegar, então, essa questão como depressão, porque, para mim, a melancolia seria uma depressão fraca. Só numa tentativa. E eu acho assim, se a gente pegar a questão da depressão, a gente vai voltar... Independente de eu dizer aqui que, sim, a depressão tem uma causa genética, a depressão tem uma causa social, a depressão... Enfim, ela pode ter gatilhos, e esses gatilhos podem ser múltiplos, mas, independente desses gatilhos que ativam esse ser deprimido, o que a gente tem que pensar é a questão espiritual de você estar deprimido. O que isso significa a partir do ponto de vista espiritual? E se eu tivesse que tentar resumir, é como se fosse uma questão de uma busca de sentido. Eu acho que a depressão é um convite para a pessoa se reencontrar no seu caminho, no seu rumo, né? E há alguns relatos também dentro do Espiritismo que associam a depressão, independente dela ser de questões desta vida ou da nossa existência mais passada, que são questões envolvidas aí de autopunição, de culpa, enfim, independente do que exatamente essas vivências marcaram esse espírito da qual se expressa dessa forma hoje, a gente tem que perceber que ela é um convite para a renovação de atitudes, principalmente. E se o deprimido não conseguir desenvolver essa consciência própria de ele ser o responsável do agente, ser o agente da mudança interna, ninguém vai fazer milagre. Não há psiquiatra que faça, não há psicólogo que faça, não há remédio que faça. Então, para mim, a depressão ela é um grande recado desse convite de amar a vida e amar a si próprio, com muito auto-perdão. E, continuando aqui, a depressão pode ser de origem mediúnica ou ter alguma correlação? Eu entendo essa pergunta como se a pessoa dissesse assim: se eu estou com depressão, ou é porque eu tive, ou porque, se é de origem mediúnica, que é uma questão de comunicação, é um obsessor que veio e me deprimiu, né? Eu não sou deprimida, ele me deixou em depressão. Eu pensaria assim, eu acho que a gente tem que ter aqui a consciência de que, independente se tem uma influência externa, que seria por via mediúnica, agindo, nunca ninguém vai fazer a gente passar por coisas que a gente não tenha que passar. E mesmo num mecanismo de obsessão, primeiro que assim,
se eu estou deprimido e estou sintonizando numa faixa vibratória mais baixa, por uma questão de sintonia, que o universo funciona, meus companheiros também vão estar. Então, todo mundo vai estar mal. Eles estão mal, eu estou mal, e isso se reforça. E, nesse sentido do intercâmbio mediúnico, é como eles não têm o poder para vir e botar uma fogueira em mim. Eu botei um foguinho pequeno. O que eles veem? Eles botam gasolina. Daí a fogueira fica grande. Então, para mim, a questão da depressão é um pouco por aí. Se eu estou deprimida por uma influência espiritual, é porque eu já tinha aquilo dentro de mim. Eles apenas pegaram aquele padrão, como se fosse o tema central, que foi dito aí no Ação e Reação, né, que aquele fosse a minha problemática de vida, eles vão lá e inflam. Só que daí entra de novo naquela questão, é um convite. Você aceita ou não aceita o ódio? Aceitou, então ficou mais deprimida. Mas a gente não pode botar a culpa neles, né? Eles ajudam, mas a responsabilidade é nossa. E no momento que eu me fortalecer internamente e bloquear isso, porque daí gera por uma questão de proteção, e eu me elevo, eu vou me sintonizar com quem? Com as boas companhias, que não vão fazer isso em mim. Pelo contrário, a gente vai trocar só vibrações positivas. A pergunta que é feita acaba por já ter sido explorada e respondida várias vezes, que é a situação de uma pessoa que sente dor 24 horas por dia, porque tem uma fibromialgia que lhe foi diagnosticada e que diz que não há fármaco nenhum que tenha algum efeito sobre essa dor. Já foi aqui dito realmente que nós temos que entender que a dor, e isso não é fácil, claro que não é fácil de perceber e explicar a alguém porque é que tem dor, não é? Isso aí é o mais difícil de explicar para o doente, porque realmente a dor ainda pertence a um estado de desenvolvimento moral que não é muito adiantado, não é? E esta pessoa e todos nós, isto é válido para todos, porque todos estamos ainda no mesmo estadio de desenvolvimento, não é o porquê, é o para quê, não é? Se eu tenho esta dor, isto o que é que faz em mim? Desperta em mim o quê? Uma sensação de mudança, seria isso que se pretende, não é? Tal como eu já disse, a dor é um sinal de alarme. É um sinal de alarme físico e espiritual. É por qualquer coisa que não está a correr bem. É porque nós nos desviamos do caminho correto, não é? Desviamos-nos do tal equilíbrio das leis eternas, das leis divinas, e portanto estamos a sofrer o aqui e o agora. Não vale a pena estar a procurar causas do passado. Nós somos suficientemente imperfeitos ainda para termos uma vida que nos causa aflições e angústias, e portanto não vamos procurar em lado nenhum as causas disso, mas sim dentro de nós. E daí o autoconhecimento, a reflexão, a meditação são fundamentais. E eu compreendo que hoje em dia não é fácil, é preciso ter muita força de vontade, não é? Porque nós somos constantemente bombardeados com estímulos. Mas se calhar se em vez daquela meia hora que nós dedicamos a trabalhar no Facebook ou no WhatsApp, se desligarmos todos esses instrumentos, não é? Com os quais já não sequer entendemos o que conseguimos viver, se nós refletirmos, se pararmos para pensar, se nos isolarmos um pouco, vamos encontrar dentro de nós certamente algo que queremos mudar. E aí a nossa atitude perante a vida modifica-se e as nossas doenças vão melhorar. Eu tenho um colega que é médico da dor e é analista junguiano, e ele tem tido experiências de, na medida que ele estabelece uma relação com essa dor através de imagens, né, ou ativa essa dor. Se você tem uma dor em tal lugar do corpo, eu toco nesse corpo, na onde tem a dor, e tento traduzir aquela dor em alguma sensação outra, emocional, e isso tem diminuído os sintomas físicos, e as pessoas têm sonhado e têm liberado emoções. Então a gente vê isso
Também quando as pessoas fazem massagem, né? E às vezes o massagista toca numa parte do corpo e vem uma emoção do nada e a pessoa começa a chorar, sem saber por que está chorando. Porque o corpo tem memória, né? Tem memórias emocionais, foi falado aqui, né? E isso que a Alice trouxe da homeopatia, acho muito importante, né? Quer dizer, a manifestação do sintoma pode se dar em vários níveis, tanto a nível mental como a nível físico. Por que o caminho foi pelo corpo e não pela mente? Tem uma série de questões aí, dinâmicas, que faz que tal percurso seja por um caminho ou outro. Então, assim como a homeopatia pode atingir níveis mais mentais como do corporal, nós podemos fazer uma transdução energética também, e tentar tirar do corpo e tentar traduzir isso de uma maneira mais emocional. Então, trabalhar com imagens, trabalhar com os elementos que a dor pode associar a nível de sensações, de memória, pode ser uma tentativa de superar aquele sintoma. A homeopatia, eu acho que também é um caminho bem interessante nesse sentido. Bem, a pergunta que eu tenho aqui, como são explicadas espiritualmente os sonhos? Por que algumas pessoas nunca lembram os sonhos? Na verdade, nós temos, todos nós, de 4 a 5 sonhos por noite, né, invariavelmente, porque existe um ciclo do sono, vigília-sono, a gente vai entrando no estado de sonolência, a atividade cerebral vai caindo, até ondas delta, sono profundo, dura mais de 90 minutos, depois tem o sono REM, que o cérebro está ativo novamente, como se tivesse acordado, mas na verdade ele está dormindo mais profundamente. Nesse estado de sono REM, ocorrem os sonhos. Então, do ponto de vista espiritual, o que se explica é que por uma economia de energia, a experiência do espírito fora do corpo, ele é registrado em tempo, que nem o computador, que a gente está lá botando informação, mas de repente ele grava as informações para reter ali dentro da máquina, né? Então, é como se o cérebro também tivesse, nesse momento do sono REM, o momento de registrar todas as experiências que o espírito está passando. Mas, no livro dos Espíritos, eu sugiro vocês darem uma olhada, tem um capítulo sobre a emancipação da alma e tem algumas questões sobre sono e sonhos. E Kardec ele explica, então, que muitos sonhos são apenas o resíduo da experiência que o espírito tem quando ele sai do corpo ou quando ele volta ao corpo, misturado com as preocupações que ele tem durante o dia. Porque o nosso inconsciente está sempre produzindo, tem preocupações, tem sensações, tem emoções que ficam guardadas, e durante o sono, esses elementos, esses conteúdos emergem na forma de sonho. Mas, ele vai dizer, Kardec, que em algum momento a gente tem que distinguir esses sonhos psicológicos dos sonhos espirituais, né? E o que não é fácil, porque mesmo os sonhos espirituais, ele tem uma forma de expressão muito parecida com o sonho psicológico, até porque os dois se misturam. Eu vou dar um exemplo para vocês. No livro Os Mensageiros, o André Luiz acompanha um posto de socorro que é na casa de uma senhora, de uma família, aonde são trazidos espíritos encarnados para se encontrar com seus familiares desencarnados. E entre eles tem uma jovem, uma moça, uma adolescente, que é encarnada e ela é tirada do corpo e levada até essa casa para se encontrar com a avózinha dela desencarnada, porque a avó está muito preocupada com ela. E as duas se encontram, matam a saudade, é um momento de afeto. E a avó fala para a neta que ela tem que cuidar muito com a inveja, que ela tem que cuidar muito com os pensamentos dela, porque no ambiente de profissional dela é muito pesado e isso pode gerar futuramente complicações para a vida dela.
Então, que ela cuide de não se envolver em questões de disputa, de hostilidade, e a vozinha vai dando uma série de conselhos para ela em relação a essa atitude dela. O André Luiz está acompanhando e pergunta para o instrutor assim, ela vai lembrar tudo aquilo que ela, do encontro com essa avó? E o instrutor disse, não vai lembrar. Então, para que serve isso tudo? Se ela não vai lembrar. O instrutor entra na mente dela. E aí o André Luiz entra na mente dela, ela sonha que uma cobra se transforma em vidro e se quebra. Porque a avó tinha comentado, olha, a inveja é que nem uma cobra, mas se tu não der bola para ela, ela vai, né, não vai fazer nada contra ti. Então, ela tem um sonho que uma cobra vem atacar ela, mas a cobra se torna em vidro e se quebra. E o André Luiz pergunta para o instrutor, ela vai lembrar da sensação com a avó? Ela vai ter um pouquinho de uma lembrança saudosa da vozinha dela. E isso entra a questão da melancolia. Muitas vezes a gente não pode lembrar do plano espiritual, porque a gente fica com muita saudade, isso gera melancolia, e em vez de a gente se comprometer com as coisas de cá, a gente já fica preso nas coisas de lá. Então tem também um texto chamado Melancolia, no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho que vale a pena também vocês lerem. E aí o André Luiz fala, puxa, então como é que essa informação, que ela não entende a simbologia do sonho, como é que isso vai se dar na vida dela? Quando ela estiver passando pela situação que a avó, né, veio avisar, veio recomendar, isso vem em forma de intuição. Então a informação já está lá no inconsciente. A verdade que a avó trouxe para ela já está marcada lá. E não se perde. E no momento certo vai ser ativado em forma de intuição. Então, a questão do sonho, ele é muito complexo. O sonho pode ser muito subjetivo. Ele pode ser extremamente objetivo, no caso de desdobramento espiritual, onde a pessoa tem uma lucidez, uma consciência lúcida enquanto está desdobrado, ou pode ser misturado as duas coisas. E por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande para avaliar até que ponto aquele sonho ele é espiritual ou ele é psicológico. Mas com certeza, mesmo sendo espiritual, muitas vezes essa realidade espiritual é sintetizada em forma de uma imagem, de um símbolo. E por isso que fica difícil distinguir uma coisa da outra. Agora, por que a gente não lembra dos sonhos? Isso tem várias explicações. A gente não lembra porque não tem o hábito de lembrar. Porque a gente está muito cansado. E para lembrar do sonho, a gente gasta um pouco de energia. A gente tem que... Há um desgaste de energético para lembrar do sonho. A gente pode não lembrar dos sonhos porque a gente tem uma repressão, a gente tem medo de se confrontar com o nosso mundo interno. Então, a questão de não lembrar dos sonhos pode ser vários motivos, aí tem que avaliar, caso a caso, o porquê a pessoa não lembra dos sonhos. Tem mais uma pergunta, como podemos integrar alguns elementos da nossa sombra em nossa vida, como o egoísmo, a arrogância, a agressividade, em que espelhamos nos outros. Como podemos apresentá-las, dar corpo a essas qualidades em nossa vida, sem escondê-las na sombra? Eu acho que essa é a proposta, na verdade, da doutrina espírita, né? Da gente poder assumir um compromisso honesto conosco mesmo, né? E esse compromisso é reconhecer as nossas limitações, reconhecer as nossas dificuldades, porque a gente está dando luz para a sombra, né? Trazer para a luz esses elementos que ainda habitam a nossa natureza. E na medida que a gente pode estabelecer uma relação mais próxima com esses estados emocionais e espirituais, a gente pode refletir, né? Quer dizer, muitas vezes a agressividade, a arrogância, o egoísmo pode ser uma defesa, né? Porque a gente cria em questões dos nossos dramas internos, da nossa forma de entender, pela própria educação que a gente teve,
mecanismos para poder funcionar na vida. Então, de repente, eu tive que ser muito agressivo na vida porque meu pai, minha mãe me estimularam a isso, eu criei esse hábito, eu já tenho uma tendência de ser impulsivo, e se tornou para mim uma condição. Bem, mas como eu falava antes, a serviço de que está essa agressividade? A serviço de que está esse egoísmo? A serviço de que está essa arrogância? E na medida que a gente pode olhar para nossas atitudes menos felizes, sem preconceito, e entender que por trás dali tem, de repente, um serzinho assustado, um ser que quer ser amado, um ser que quer ser compreendido, um ser que é desajeitado e não sabe fazer de um outro jeito, a gente vai poder encontrar novos caminhos para poder lidar e expressar com comportamentos mais adequados aquelas emoções. E uma outra forma é tentar expressar isso de maneira adequada. A arte-terapia, por exemplo, libera nossas emoções pintando. Se eu estou com raiva, eu posso liberar a raiva em vez de praguejar contra a pessoa, né? Eu posso pintar ela, liberar minha raiva na tinta, né? A Von Franz, ela tem um caso muito interessante, que uma paciente dela, no final da sessão, disse que tinha brigado com a vizinha dela e que estava com muita raiva da vizinha. E a Von Franz fala assim: então tu vai para casa, porque era final da sessão, não teria tempo de fazer no consultório, e faz uma imaginação ativa, que é uma técnica psicológica de tu poder imaginar a partir daquela emoção, trazer aquela emoção e transformar aquela emoção numa imagem e dialogar com aquela imagem. A paciente vai para casa e, na semana seguinte, ela comenta com a Von Franz que ela fez a imaginação ativa e ficou muito aliviada. Ficou bem aliviada, que toda aquela raiva foi embora e que ela dormiu bem, mas que, estranhamente, ela sonhou que ela era uma bruxa, né? E a Von Franz pensou assim: mas que estranho, né? Mas o que aconteceu contigo? Como é que foi a imaginação? Não, eu cheguei em casa, sentei na minha poltrona, imaginei a minha vizinha na minha frente e disse tudo que eu queria dizer para ela. Xinguei ela, falei que ela era isso, que ela era aquilo, que ela... E a Von Franz falou assim: tu não fez imaginação ativa, tu fez magia negra. E por isso que tu sonhou que tu é uma bruxa. Porque isso realmente é uma coisa, não é uma coisa que se faça, né? Tu emitiu carga emocional, tu emitiu tua raiva para a vizinha. Então tu descarregou, mas tu fez bruxaria, né? Então, o que seria a imaginação ativa como uma técnica de trabalhar a raiva? Agradecer a vizinha, né? Porque ela demonstrou que tem alguma coisa dentro de ti. Então, não é a vizinha, não é a situação, mas a partir da tua emoção. A raiva é minha. Então, eu relaxo e digo: quem dentro de mim tem raiva? Ou como é que é a minha raiva? Como é que ela se manifesta? Que cara ela tem? Que imagem ela se mostra? Então, não tem nenhuma relação com a vizinha. É eu comigo mesmo, com a minha emoção. E na medida que eu consigo traduzir essa raiva, essa emoção numa imagem, ou entender quem dentro de mim tem essa raiva, eu começo a estabelecer um diálogo. E aí eu posso compreender e aquilo vai sendo desmanchado e trabalhado. Então isso é uma técnica interessante que pode ser usada para trabalhar qualquer uma dessas emoções. Bom, chegamos então ao fim também desta nossa mesa redonda. Mais uma vez agradecemos a todos. Vamos ter aqui um momento musical e depois a nossa prece final para realmente encerrarmos e terminarmos os nossos trabalhos.